nos últimos milhares de anos. Deformamos nossa própria história. Nossas histórias do passado foram mudadas, alteradas, mal traduzidas, e completamente incompreendidas, enquanto nós dobramos a curva da precessão dos equinócios. As visões modernas da nossa história explicam muitas coisas, mas eles rejeitaram completamente algumas peças muito importantes do quebra-cabeça. Por exemplo, as pirâmides de Gizé. Não há teoria moderna que explique como eles foram feitos. Individualmente cada bloco não pode ser movido nem com 50 pessoas puxando, e muito menos arrastá-los centenas de quilômetros, e empilhá-los com os outros em 137 metros de altura, com tal precisão que até mesmo a mais moderna tecnologia não consegue alcançar. Para não mencionar, eles se alinharam com precisão. Uma espiral dourada é a poderosa espiral e o principal ponto neural de cada lugar secreto no planeta. E isso é apenas um exemplo. Nossa história não é o que pensamos. Muitas das coisas que nos fizeram acreditar que são verdadeiras, eles simplesmente não são. E essa é a maior coisa. O campo da arqueologia recentemente viu algumas descobertas monumentais, e isso abala o básico do que achamos que sabemos sobre nós mesmos. Algumas cidades ancestrais como Babilônia, Erech e Acade, que foram escritos na Bíblia e em outros textos antigos, acreditava-se que eles eram mitos, porque ninguém pode provar que eles existiram. Então, um deles é encontrado. Isso levou à busca por outro, e depois outro, dentro de uma dessas cidades. Arqueólogos encontraram milhares de comprimidos cilíndricos de argila, escondido na profundidade da terra nesta cidade antiga. Os comprimidos estão completamente cobertos de texto, escritos em caracteres cuneiformes, e contaram uma história antiga que se estende por 100 mil anos atrás neste planeta, descrevendo a história da Terra e as origens da raça humana em grande detalhe. Agora, a primeira coisa que todos queremos fazer é dizer que eles estavam apenas fazendo coisas. Eles não conheciam esta história da Terra e simplesmente criaram histórias para explicar de onde vieram. No entanto, se isso for verdade, como podemos explicar a maneira como eles sabiam tantas coisas sobre o universo que parece impossível saber? Não só os Dogons conhecem todos os planetas distantes do sistema solar, mas os sumérios também. Eles descrevem todos eles em grande detalhe nesses registros sumérios. Eles também sabiam sobre a precessão dos equinócios. Esta é uma pergunta difícil para um historiador entender, porque é necessário mais de 2000 anos de observação contínua para realmente aprender que a Terra tem um balanço. Os sumérios tinham essa informação desde o primeiro dia de sua civilização. Um homem chamado Zacarias Sishi passou muito tempo transcrevendo esses textos. E ele colocou tudo em seus livros. Mas muitos outros também fizeram o mesmo, e as interpretações são sempre semelhantes. Não só isso, mas Tô também compartilhou informações sobre nós, e sua história coincide com os registros sumérios. Adamos e outras canalizações falam sobre isso também. Se você vir todos esses registros e fontes, existem ótimas conexões entre as histórias. Agora, esta história se estende centenas de milhares de anos atrás em nosso passado. Fale sobre Tiamat e Nibiru, o Nifilim, a semeadura da raça humana, Adão e Eva e os filhos da Lemúria. Esta parte da história é muito interessante, mas não é o mais crucial para saber. Não vamos explicar isso neste momento. Estamos, no entanto, para coletar a história do final da Lemúria e discutir os eventos da Atlântida, até o presente. O que eu vou dizer é uma mistura do que dizem os arquivos, juntamente com o que Toti nos disse para alguns detalhes mais sutis. Por favor, tenha sua própria experiência ao ver isso. Não vou dizer que isso é um fato. Eu só estou dizendo. Decidir por si mesmo. Houve um tempo, há muito tempo atrás, quando os seres humanos existiam em um nível muito alto de consciência. Nós éramos interdimensionais e muito psíquicos. Nós nos comunicamos através do pensamento e emoção, assim como os animais fazem. Em vez de falar ou escrever, o que parece muito primitivo. Nós havíamos existido principalmente em uma série de ilhas chamadas Lemúria. Mas houve uma mudança de consciência. Nós nos mudamos para a consciência e as ilhas da Lemúria afundaram abaixo dos oceanos. Da mesma forma desta mudança, um novo continente surgiu das águas. Nós chamamos isso de Atlantis. Já em 1900, o caminho espiritual dos Estados Unidos era semelhante ao que está acontecendo hoje. As pessoas começaram a aprender sobre meditação e o estudo da Atlântida e da Lemúria. Na verdade,
encontramos um pouco de evidência de que a Lemuria existia também e que tinha a ver com o coral. Veja, o fundo do mar sobe e desce. Coral pode existir até 45,7 metros abaixo da superfície da água. Em 1910, a superfície do oceano era provavelmente maior desde. Foram capazes de ver os anéis de coral se afastando das ilhas de Páscoa por uma grande distância. Estes anéis são estimados em 548,6 metros. O que significa que para eles existiu, eles teriam que ser maiores. E afundou lentamente. Provavelmente, o mais importante é que a mesma fauna e flora das ilhas havaianas também foram encontradas. Até chegar à ilha de Páscoa. Esta é uma grande distância, mas se você olhar para um mapa, verá uma longa cadeia. Esta cadeia, de acordo com Toth, foi usada para viajar ao longo das costas ocidentais da Lemúria. É só nestas ilhas que hoje eles têm a mesma fauna e flora. As mesmas árvores, pássaros, insetos, bactérias, tudo. A ciência só pode explicar isso, se houvesse pontes estreitas entre essas ilhas. Em seguida, a Primeira Guerra Mundial começou logo depois. E perdemos o interesse pela espiritualidade e terras antigas por um longo tempo. Após o naufrágio da Lemúria e a saída da Atlântida. No início, a raça humana se dispersou. Nós nos mudamos para várias ilhas e continentes do mundo porque não tínhamos uma casa. Ainda. Neste momento, havia cerca de 1000 pessoas em uma consciência muito alta. Mais do que todos os outros, que foram chamados Nakaus. Hoje os conhecemos como os Mestres Ascensos. Os Nakaus começaram a preparar a Atlântida para ser nosso novo lar. Eles projetaram suas energias em toda a superfície do continente, na forma de uma árvore da vida, não com 10 círculos, mas com 12. Um extra no topo da ilha de Udall e um extra no fundo da água. Havia 10 componentes no continente. E embora se espalhem centenas de quilômetros acima da superfície, eles foram projetados com a precisão de um único átomo. Nós escolhemos nos mudar para Atlantis, devido a Kundalini. Em humanos, a Kundalini é muitas vezes referida como uma cobra de energia, que sobe e desce pela sua espinha. Quando ativado, ele fornece uma quantidade imensa de energia através de todos os chakras. A própria Terra também tem uma Kundalini. Porque a Terra está viva, como um organismo, que vai do centro do planeta para um lugar específico na superfície. Onde quer que a Kundalini esteja, as pessoas se tornam os líderes espirituais do mundo. A Terra escolheu a Atlântida para ser o novo centro de energia do planeta. Depois da Atlântida, a Kundalini mudou-se para as montanhas do Tibete. Assim os budistas foram os líderes em pura espiritualidade nos últimos 13.000 anos. Era um lugar muito puro. Ele mudou-se novamente nos últimos 10 anos, mas isso é outra história para outra hora. Para mais informações, confira o livro The Serpent of Lead, de Drunvalo Melchizedek. De repente, em um único dia, os Nakais sopraram a vida na árvore da vida na superfície da Atlântida. Isso criou vórtices de energia girando para fora do círculo de cada um. Uma vez que os vórtices foram estabelecidos, os filhos da Lemúria começaram a ser chamados. Milhões e milhões de lemurianos, que se estabeleceram em todo o planeta. Começou a ser atraído para a Atlântida. Uma grande migração começou. No entanto, o corpo da consciência lemuriana tinha atingido apenas a idade de 12. Como uma consciência planetária. Porque nós éramos a parte prejudicial do cérebro, com o físico de uma menina, como uma menina de 12 anos de idade. E alguns de nossos centros ainda não estavam funcionando. Eles trabalharam com essas energias, mas dominaram apenas 8 de 10. Cada lemuriano migrado foi atraído por um desses 8 centros do Atlantis. Dependendo da natureza do indivíduo. Lá eles se estabeleceram e começaram a construir cidades. Isso deixou 2 vórtices sem que ninguém os usasse, nem uma única pessoa. Esses 2 vórtices foram puxando vida para eles e na vida você não pode ter um lugar vazio. A vida vai encontrar uma maneira de preenchê-lo. Como se você estivesse dirigindo na estrada, seguindo outro carro. Se você ficar muito atrás, alguém irá preencher o espaço. Isto é exatamente o que aconteceu com a Atlântida. Embora os lemurianos tivessem preenchido apenas 8 das áreas de vórtice. Os registros maias afirmam claramente que havia 10 cidades em Atlântida quando caiu. Você pode ver esses dados no documento troano, que agora está no British Museum. O documento estima 3.500 anos e descreve em detalhes o colapso da Atlântida. Para preencher esses 2 vórtices vazios, segundo Toth, 2 raças extraterrestres intervieram. Não uma, mas 2 raças completamente diferentes.
A primeira corrida foi os hebreus, que vêm do nosso futuro. Thoth diz que eles vieram de fora do planeta, mas nós não sabemos exatamente onde. Os hebreus eram um pouco como uma criança que passou pela quinta série, mas eles não o fizeram e repetiram o curso. Eles aprenderam toda a matemática, a questão do lado esquerdo do cérebro, mas não obtiveram a aparência do hemisfério direito do cérebro a partir da evolução da consciência. Para fazer isso, eles não foram para o próximo nível de evolução, então eles tiveram que fazê-lo novamente. Eles sabiam sobre muitas coisas que ainda não sabíamos. E eles trouxeram muitos conceitos e ideias para nós que não percebemos até agora. Agora, se isso for verdade, isso explicaria muitas coisas sobre o povo hebreu em geral. Parece que eles têm muitas geometrias sagradas escondidas dentro de sua cultura. Mas também podemos investigar o Êxodo. Talvez Moisés fosse uma encarnação de luz para aliar os hebreus, já que eles não eram. Descenderam diretamente os seres humanos e foram tratados injustamente. Ou pode ser que Moisés foi guiado por um mestre ascensionado, para guiá-lo e libertar seu povo. Abandonando agora o que sabemos. Isso coloca uma nova perspectiva na história que faz muito mais sentido. Podemos falar mais sobre isso, mas continuamos. Não houve problemas causados pelos hebreus da Atlântida. Na verdade, eles beneficiaram nossa evolução. A outra corrida que interveio causou grandes problemas. Esses seres vieram do nosso planeta próximo de Marte. Veja, de acordo com Thoth, Marte parecia muito na Terra há pouco menos de 1 milhão de anos atrás. Foi legal, tinha oceanos e água e árvores, era simplesmente fantástico, mas algo aconteceu com eles. Que tinha a ver com algo chamado o experimento de Lúcifer. Desde o início da criação, tudo é simplesmente uma experiência. A própria criação foi criação de consciência e habitante em si mesma nesta criação. Não há plano divino, o espírito pode fazer o que quiser. Dito isto, se o espírito decide se isolar do resto da consciência e criar uma realidade diferente para si mesmo, isso também pode ser feito. Isso é chamado de experiência de Lúcifer. Porque o espírito é Deus, pode fazê-lo, não há nada de errado com isso. Somos levados a acreditar que Lúcifer é o mal e o diabo. Isso não é verdade. Lúcifer é simplesmente outra maneira de perceber a realidade. Não é uma percepção única da unidade, mas uma percepção dual da dualidade. Há também uma flor do padrão de vida de Lúcifer, mas esse é um ótimo assunto para outro tempo. Toda vez que o experimento de Lúcifer tem tentado no universo, sempre terminou em fracasso. As espécies são isoladas do amor e se tornam muito masculinas, lado esquerdo do cérebro. O que sempre acaba acontecendo é que todo mundo se torna ganancioso. Não há compaixão pelos outros e todos acabam lutando até que eles acabem se matando. Mais de 1 milhão de anos atrás, seres de Marte se juntaram ao experimento de Lúcifer. E falhou espetacularmente. Basicamente, eles se separaram da unidade do universo e criaram uma realidade separada. Quando os marcianos cortam o laço de amor, eles se tornaram seres puros, masculinos e lógicos, sem emoção. O que aconteceu em Marte foi que eles acabaram lutando. Marte se tornou um campo de batalha. Com o tempo, ficou claro que Marte não sobreviveria. Eles explodiram sua atmosfera e destruíram a superfície do planeta. Nova York fez recentemente um episódio de magnetismo planetário. E algumas coisas muito interessantes sobre Marte foram encontradas. O planeta não possui um sistema magnético, no entanto, a superfície foi magnetizada. O que implica que em algum momento ele fez, mas algo aconteceu. Agora, já falamos sobre a estrela do tetraedro antes, e agora eu quero dar uma pequena explicação sobre a Merkaba. A Merkaba era conhecida nos tempos antigos como carruagem da ascensão. Este é um campo de estrelas de energia tetraédrica ao redor do corpo. Em todo o mundo, há referências a ele nos textos antigos. Quando ativado em todo o seu potencial, o Merkaba, que é ao mesmo tempo uma ferramenta e uma parte do seu ser, pode ser usado para fazer o impossível, incluindo, mas não limitado a, mudanças nas dimensões e viaje pelo universo. Antes de Marte ser destruído, eles construíram enormes pirâmides tetraédricas. Pirâmides de 3, 4 e 5 faces foram construídas. Ao longo do tempo eles construíram um complexo que foi capaz de construir um Merkaba sintético. Depois de 1 milhão de anos, foi corroído, mas a prova está aí. Agora, devido aos marcianos separados da unidade de consciência, eles não poderiam criar um Merkaba vivo, eles apenas usaram como uma ferramenta. Eles criaram um Merkaba sintético para viajar no tempo e encontrar um novo lar.
um pequeno grupo de marcianos tentou fugir de Marte antes de ser destruído. E este lugar eles acharam era a Terra, aproximadamente 65 mil anos atrás em nosso passado. Você viu este pequeno vórtice sentado lá, sem ninguém nele. Eles não pediram permissão. Fazendo parte do experimento de Lúcifer, eles disseram: muito bom, vamos fazer isso. Eles saíram bem neste vórtice e, ao fazê-lo, juntaram-se e mudaram nosso caminho evolutivo. O pai de Tut, Tommy, foi um dos Nakaus que estabeleceu Atlantis a partir da ilha de Udal. Esta ilha, a parte superior da árvore da vida, foi o cérebro da Atlântida. E era uma pequena cidade chamada Poseidon. Esta cidade é a que Platão falou quando ele disse que Poseidon deu à luz 10 filhos. Dos 10 círculos na árvore da vida, Poseidon consiste de 3 anéis, pintados em pedras pretas, vermelhas e brancas, que era o símbolo da Atlântida. O círculo interno representa os Nakais, o círculo do meio era o sacerdócio, chamado Maia. E o círculo externo representa os regulares da Atlântida. Voltaremos aqui ao longo do caminho. Havia apenas alguns milhares de marcianos que vieram à Terra através da Merkaba sintética. A primeira coisa que fizeram quando chegaram à Atlântida foi tentar tomar todo o continente. Eles tentaram declarar guerra e invadir. No entanto, eles estavam vulneráveis devido ao seu pequeno números, em comparação com os milhões de Atlantes. E finalmente nós os derrotamos. Conseguimos evitar ser conquistados, mas não conseguimos devolvê-los. Quando isso aconteceu no nosso caminho evolutivo? Agora nós tivemos a consciência planetária de uma menina de 14 anos de idade. Os marcianos eram uma espécie masculina incrível e também muito antiga. Então, o que tínhamos era uma garota de 14 anos. Isso deve ser assumido por um homem com mais de 60 ou 70 anos. Não tivemos outra escolha no assunto. Os marcianos mal interviram e disseram: goste ou não, estamos aqui. Eles não se importaram com o que pensávamos ou sentíamos. Na verdade, não foi diferente do que os colonos norte-americanos fizeram aos nativos americanos. Assim que o conflito inicial terminou, foi acordado que os marcianos tentariam entender que coisa feminina que eles estavam perdendo, isso. Sentimento emocional que eles não tinham nada. Coisas mais ou menos acalmadas por um tempo. Igual, mas pouco a pouco os marcianos começaram a implementar suas tecnologias da banda do lado esquerdo do cérebro. Que os Atlantes não sabiam nada. Um após o outro, os marcianos continuaram colocando essas invenções do lado esquerdo do cérebro. Igual até os Atlantes pouco a pouco viu as coisas através do hemisfério esquerdo. Pouco a pouco eles começaram a se tornar uma espécie masculina. Os marcianos ganharam controle, pouco a pouco, até que finalmente tiveram todo o poder. Igual como foi sua intenção. A animosidade entre os Atlantes e os marcianos nunca cessou. Nem mesmo até o final da Atlântida. Eles se odiavam. Os Atlantes foram empurrados para baixo e tratados como inferiores. Era como um casamento que o componente feminino não gostava. Mas o componente masculino não se importava se ele gostava ou não. Ele ficou assim por muito tempo. Igual até aproximadamente 26 mil anos atrás, quando a próxima fase começou lentamente. Antes de continuar, temos que falar sobre as mudanças polares. Na década de 1930, Edgar Cayce canalizou informações para um geólogo. Quando ele parou e disse: há algo que você deve saber. Em um futuro próximo, os polos terrestres vão mudar. Cayce era um homem brilhante com uma conexão muito forte com as dimensões superiores, onde ele se comunicou com os outros seres para a raça humana. No final, foi devido à sua canalização que o sistema de crença chamado New Age foi criado. O que eu estava fazendo só foi colocado de volta nas caixas de entendimento, porque ninguém entendeu o que ele estava fazendo naquele momento. No entanto, quando Cayce falou, as pessoas ouviram. Geólogos começaram a explorar a possibilidade de mudança polar. E eles encontraram algo surpreendente. Houve uma série de peças importantes óbvias e elas deram um enorme peso ao que Cayce estava dizendo. E agora a opinião do mundo sobre este assunto mudou. Os cientistas acreditavam que não seria uma mudança de polos físicos. Haveria também uma mudança nos polos magnéticos. Através do estudo de leitos de lava, os geólogos podiam ver onde o magnetismo do planeta era. Quando as camadas de lava seriam levadas para certas profundidades. Eles descobriram que o polo magnético de antes não estava onde estava agora, mas no Havaí. A última mudança que ocorreu foi 13 mil anos atrás e chegaremos em breve na história.
Eles fizeram outro teste e descobriram que ele havia mudado novamente 26 mil anos atrás também. Os cientistas também sabiam que as mudanças polares acontecem muito rapidamente. Em um único dia, o magnetismo faz um giro completo, ou giro de 90 graus. Aqui temos esse número novamente. E dentro de 24 horas, o Sol vai subir de forma diferente do que no dia anterior. Essa mudança aconteceu centenas de vezes nas últimas centenas de milhões de anos na Terra. Mas sua aceleração agora ia acontecendo mais e mais rápido. Agora há apenas 13 mil anos entre cada mudança. Um ponto de vista completamente novo começou a ser entendido. Do espaço, não poderia aparecer como uma pulsação. Agora, há muito mais para falar sobre mudanças polares. Mas eu lhe darei as bases. Um nome científico, Charles Appegor, estava estudando isso em grande detalhe. Porque a principal teoria por trás da causa das mudanças polares ainda era subdesenvolvida. Ele apresentou uma teoria que provou ser possível através de vários experimentos. Através destes experimentos, ele aprendeu que a superfície da Terra, a crosta, poderia cair sobre a massa principal da Terra, que continua sua rotação como se nada tivesse acontecido. A casca irá girar e sair do controle, até que finalmente seja instalado novamente em um novo local alinhado com o novo magnetismo. Neste ponto, há grandes terremotos, e tsunamis, e devastação, que sacode o mundo. Soa um pouco como a destruição descrita no livro de Revelações. Eu não quero deixar ninguém louco. A versão do cientista Edgar Cayce e muitas outras profecias. Nostradamus e a profecia maia falam de mudança polar de um jeito ou de outro. E a ciência moderna está se tornando cada vez mais consciente que haverá uma mudança polar no futuro próximo. O que está se alinhando com a nossa mudança de consciência. Embora eles não levem este aspecto em conta. É muito engraçado. Um tempo atrás, a Nova fez 2 comentários sobre isso e toda vez que a NASA fechou. Então eles tiraram um vídeo da tempestade magnética. Este vídeo mostra todas as evidências da mudança polar. Sem realmente usar a palavra polar shift. É quase uma empresa em particular que não sabe nada sobre isso. Nenhuma evidência foi anunciada. As mudanças polares estão diretamente relacionadas ao magnetismo do planeta. Magnetismo planetário que se parece com isso. Mas a realidade é muito diferente. Nossos magnetismos foram enfraquecendo nos últimos 500 anos ou algo assim e hoje eles parecem um pouco com isso. Foi magnetismo ficando mais e mais torcida, que tem causado muitos dos problemas que temos visto nos últimos 20 anos. Os pássaros seguem o magnetismo do planeta para migrar e acabaram em lugares que não deveriam estar. As baleias não pararam de se entupir nos anos 90 porque seguiram esse magnetismo. O que os trouxe para a Terra, onde deveria ter havido água. Quanto aos seres humanos, você sabe como na noite da lua cheia, há mais estupros, assassinatos e crimes violentos do que qualquer outra noite do ciclo lunar? Bem, a lua afeta o magnetismo da Terra, um pouco. Mas o magnetismo é tão deformado neste momento que afeta nossa maneira de pensar e agir como um planeta. O colapso da estrutura social está relacionado com o geomagnético da Terra. Ou talvez seja o contrário. Há outras coisas para discutir sobre mudanças polares. Alinhem sempre com uma mudança de consciência. Eles estão interligados. Todd viveu na Atlântida por muito tempo. Ele nos disse que viu a mudança da Terra 5 vezes. Assistindo o nascer do Sol no leste, então oeste, depois para o leste, então oeste. Esta é a maneira de explicar por que durante a mudança de consciência no final da Lemúria, a Lemúria afundou sob os oceanos e a Atlântida se elevou. Se a casca estava girando aleatoriamente em todo o planeta. Muitos eventos geológicos foram realizados, como continentes nascendo e desaparecendo. Agora que temos uma compreensão das mudanças polares, podemos continuar com o drama da Atlântida. Há 26 mil anos atrás, estávamos exatamente onde estávamos hoje na precessão dos equinócios. Nós tínhamos passado pela nossa fase de estar dormindo e estávamos prestes a começar a acordar. Foi neste momento que houve uma pequena mudança de consciência. Nós descemos na consciência, não para cima. Um pedaço da Atlântida, do tamanho de Rhode Island, afundou no oceano. Isso causou uma enorme quantidade de medo dentro dos atlantes. Porque eles pensaram que iriam perder todo o continente. Apenas como o que aconteceu com a Lemúria. Devido à mudança de consciência, uma das maiores coisas que eles perderam foi sua conexão com o futuro.
Eles não podiam prever os grandes eventos como o possível colapso de sua casa. Após cerca de 200 anos, o medo começou a diminuir. Note que tanto na Bíblia quanto nos registros sumérios, as histórias de Adão, Eva e todos os seus filhos foram registrados com expectativas de vida excepcionalmente longas. Cerca de 900 anos ou mais. Então, 200 anos para nós, então são 20 anos para nós hoje. Eu explicarei melhor em breve. As coisas se acalmaram por um tempo, e depois entre 13.000 e 16.000 anos atrás, uma cometa se aproximou da Terra. Desde que eles estavam vivendo através de dimensões maiores, os Atlantes perceberam antes de chegarem. Um grande conflito ocorreu na Atlântida. Os marcianos, que estavam em minoria apesar de estarem no controle, queriam voar do céu com sua tecnologia laser. No entanto, os Nakaus aprenderam a verdadeira natureza dos cometas. E os Atlantes protestaram. Eles disseram que o cometa era de ordem divina. Deve permitir que seja realizado naturalmente. Deixou para a Terra, é o que eu deveria fazer. Os marcianos lutaram contra os Atlantes, mas no final desistiram. Os marcianos concordaram em bater na Terra. Quando chegou a hora, ele veio gritando através da atmosfera, mergulhando no Oceano Atlântico. Ao lado da costa ocidental da Atlântida, perto de Charleston, onde é agora a Carolina do Sul. Eu estava apenas no fundo do oceano naquela época. Os restos do cometa estão agora espalhados em 4 estados. E a ciência definitivamente determinou que ela atingiu algo em torno de 10.000 anos atrás. Não mais. Eles ainda estão encontrando peças hoje. Embora a parte principal aconteceu perto de Charleston, alguns fragmentos atingiram a parte principal da Atlântida, quebrando em uma área direita, onde os marcianos viviam. Mataram uma grande parte da sua população. Foi o suficiente para eles. Eles disseram, é isso, estamos divorciados e faremos o que quisermos. Você pode fazer o que quiser, mas nunca mais vamos ouvi-lo. Nós já sabemos disso um pouco, temos visto isso em famílias divorciadas em todo o mundo. E as crianças? Bem, olhe para o nosso mundo moderno hoje. Somos as crianças. Você já pode adivinhar o que os marcianos fizeram em seguida. Sua principal interface com a realidade foi o controle. E quando sua raiva aumentou para satisfazer seu desejo de controle, decidiu assumir a Terra. Eles começaram a criar novamente um complexo como o que foi construído em Marte há muito tempo, para tentar criar outro Merkaba sintético. Se eles conseguiram, eles absolutamente controlariam tudo no planeta. A única coisa é que eles gastaram cerca de 50.000 anos terrestres desde que construíram um Merkaba. E eles não se lembram exatamente como fazê-lo. Mas eles pensaram que tinham feito isso. Os marcianos construíram os edifícios para a Atlântida, eles montaram o experimento inteiro, eles jogaram o interruptor. E eles perderam o controle. A destruição foi imensa. Nesta realidade, dificilmente você pode cometer um erro maior do que criar um Merkaba fora de controle. O experimento começou a rasgar e abrir os níveis dimensionais. Não o mais alto, mas os mais baixos. Para dar uma analogia, se você pegar uma faca e furar, abra seu estômago. Ácidos estomacais infiltram-se em outras partes do corpo quando não devem entrar. Isso é como ter Open Dimensions. Os marcianos quase destroem a Terra. O desastre ambiental que estamos experimentando hoje não é nada em comparação. Embora os desastres de hoje sejam o resultado direto desses eventos, devido a esta desagregação nos níveis dimensionais, um grande número de espíritos inferiores e seres dimensionais foram expulsos de sua zona de conforto em direção a esses níveis mais altos. Eles foram forçados a um mundo que não conhecem ou não entendem. Para sobreviver, eles precisam de corpos. E começou a entrar automaticamente nos corpos das pessoas. Para cada corpo humano, havia centenas de espíritos menores que viviam neles. Esses seres eram terráqueos, como nós, mas muito diferentes. Eles não vieram dessa dimensão. Foi uma catástrofe, provavelmente a maior que a Terra já viu. A razão que os Nakaus eram especiais não foi apenas por causa de sua consciência muito elevada, então eles eram os guias da Atlântida. Mas eles também conseguiram o que hoje chamamos de imortalidade. Digamos que eles descobriram um jeito de manter seu corpo saudável e jovem durante o tempo que quisessem. Eles não estavam presos, no entanto, eles poderiam escolher morrer a qualquer momento. E quando reencarnando, eles não sofreriam com a grande perda de memória que fazemos quando nos encarnamos.
Eles fizeram isso através de sua consciência expandida e meditações tântricas, sexo entre dimensões. Isso é como Thoth era rei e sacerdote da Atlântida por milhares de anos e permaneceu na Terra até 15 anos atrás. Quando ele deu todas as suas memórias e sua compreensão da geometria sagrada. Um homem chamado Drunvalo Melquisedeque. A Merkaba é formada por tetraedros de 3 estrelas sobrepostos uns sobre os outros. 2 deles em contra-rotação e o terceiro é estacionário. Quando a Merkaba é formada com uma consciência de unidade, ela é formada internamente por amor. Quando formado externamente através do experimento de Lúcifer, ele não tem esse amor. E pode se tornar instável rapidamente. A tentativa dos marcianos no controle de todo o mundo ocorreu em uma das pequenas ilhas oeste da Atlântida. Este site é hoje o Triângulo das Bermudas. É um triângulo para a parte superior do tetraedro estacionário do Merkaba. Atualmente está fora da água, o que causa um enorme desequilíbrio eletromagnético nesta área. Muitos aviões e navios desapareceram lá também. Eles simplesmente desaparecem sem deixar vestígios. O desequilíbrio é multidimensional e muitas pessoas, navios e aviões foram absorvidos por diferentes dimensões para nunca mais ser visto. Os Nakaus fizeram o melhor que puderam para salvar a Atlântida. A maioria dos seres de dimensões inferiores foram enviados de volta, pelo menos tudo o que puderam. E selou a lágrima dimensional. No entanto, a situação ficou muito ruim, muito rápida. Todos os sistemas econômicos entraram em colapso financeiro, social. E todos os conceitos de como era a vida foram quebrados. Todos na Atlântida começaram a ficar doentes com doenças raras. E todo o continente entrou em um estado de sobrevivência. A vida não era mais sobreviver, tornou-se sobrevivência até amanhã. Foi literalmente um inferno na Terra. Os Nakaus não tinham ideia do que fazer. Eles eram crianças em comparação com os eventos que haviam sido jogados neles. Portanto, eles oraram. Eles oraram aos mais altos níveis da vida consciente do universo, pedindo a ajuda de todos que pudessem ouvir. O problema foi revisto por muitos níveis elevados de vida, que eu desenhei como a Liga da Justiça, já que as dimensões 11 e 12 são incompreensíveis para nós em nosso estado atual. O que eles nos disseram foi isso. Estávamos indo de cabeça em cabeça, estávamos prestes a bater no fundo, nível 1. O lugar mais baixo que poderia ser no universo e tudo e sobreviver. Além disso, estávamos mudando a polaridade. Nós não éramos mais uma espécie feminina. Então vamos começar do primeiro lugar como uma espécie masculina. E, finalmente, e isso é a coisa mais surpreendente. Teríamos apenas 13.000 anos para retornar à consciência de Cristo. Normalmente, leva centenas de milhares de anos para uma espécie alcançar a consciência de Cristo. Tivemos que fazer isso em uma fração de tempo. Se não o fizéssemos, não poderíamos sobreviver. Isso nunca aconteceu antes no universo. Nunca. Thoth, que era o rei e sacerdote da Atlântida naquela época, sabia que eu teria que realizar esse experimento em si mesmos. Eles receberam instruções dos mais altos níveis de vida e seguiram seu caminho. Thoth procedeu a um ser chamado Rai-Aragat, que eram os reis anteriores da Atlântida. E eles começaram o experimento. Para entender o que eles fizeram, precisamos conversar sobre redes de consciência. Uma rede planetária é uma estrutura cristalina etérea que envolve o planeta e detém a consciência de qualquer tipo de vida. Esta grade tem um componente eletromagnético associado à terceira dimensão. Mas também tem um componente para cada dimensão. Essas redes são geométricas, é claro, e a ciência acabará descobrindo que existe uma grade para cada espécie no mundo. Cada uma dessas redes tem sua própria geometria e são únicas, não há outras como elas. Assim como a espécie em si é única. Essas grades emitem luz também. E do espaço pode ser visto como a fonte do brilho azulado ao redor da Terra. O que Thoth e seus amigos tiveram que fazer foi criar uma rede de consciência sintética de Cristo. Permitir aos seres humanos ascenderem à consciência de Cristo em um tempo muito curto. Mas primeiro, vamos falar sobre a ciência por trás dessa rede. Talvez você tenha ouvido falar sobre o experimento do 100º macaco. Durante um lapso de 30 anos, eles estavam estudando uma espécie de macaco chamado macaca fuscata. Em uma ilha no Japão, os macacos são fornecidos com batatas, soltando-os na areia. Os macacos gostavam das boas batatas, mas não gostavam da areia. Alguns garotos bonitos descobriram que podiam lavar suas boas batatas. E alguns deles ensinaram a técnica para seus pais. Apenas alguns dos macacos adultos fizeram. Isso continuou por algum tempo,
Até que um dia os macacos que conheciam essa técnica atingiu uma massa crítica. A técnica começou a se espalhar mais rápido do que antes. Os macacos começaram a aprender muito facilmente através de todas as ilhas japonesas próximas. Assim também no continente. Sabia-se que tinha que ser algo que eu ainda não entendia, sobre como uma espécie se conecta. Então, o que fizemos? Nós testamos em humanos. Uma equipe de pesquisa fez uma imagem de rostos humanos. Cerca de 100 faces escondidas dentro de uma única imagem, mas à primeira vista era provável que eles pudessem ver apenas 6 ou 7. Eles fizeram várias pesquisas com algumas centenas de pessoas na Austrália e disseram: encontre os rostos. A maioria das pessoas só podia ver 6 a 9 ou algo assim, não muitos mais. Depois disso, a outra metade da equipe de pesquisa publicou a imagem na Grã-Bretanha, em um cabo especial trancado na BBC que apareceu apenas na Inglaterra. Ele mostrou onde todos os rostos estavam, cada um deles. De volta à Austrália, o experimento foi feito novamente com novos tópicos e eis que as pessoas, de repente, eles foram capazes de ver mais rostos. Depois dessa experiência, soube-se que algo definitivamente nos une a todos. E como o campo dos noéticos é aprender mais coisas todos os dias, é consciência de massa. Na lição 11, mostrei os 3 níveis de consciência. Cada um desses níveis tem suas próprias redes de consciência em todo o planeta. Estamos atualmente no 2º nível e sua rede é baseada em quadrados e triângulos. Os governos da Rússia e do ZEUA estudaram nossa rede nos anos 60 e provavelmente antes. Ao mapear a rede no planeta, pequenas bases militares são encontradas em muitos dos pontos nodais da rede. Existem milhares de bases destas do meio do nada, como pequenas ilhas como Guam. Não poderia ser uma coincidência que esses poderes do Estado, eles colocaram suas bases certas onde as pequenas espirais deixaram a rede. Eles estão tentando assumir o controle da rede porque se a consciência é controlada, você pode controlar o que pensamos e sentimos. Claro, há outra organização que teve sua mão nesses 2 governos. E ainda, falamos muito em breve. Esta rede também é visível através da projeção astral. 13.000 anos atrás começou. Thoth, Ra e Araragati estavam prestes a criar um complexo global que era capaz de construir uma rede sintética de consciência crística durante um período de tempo de 13.000 anos. A primeira coisa que ele fez foi voar para um lugar que agora é chamado de Plata Giza, que naquela época era chamada a Terra de Quem. Também era uma selva tropical. Não gosta do deserto que é hoje. Primeiro eles criaram a rede em todo o planeta para a 4ª dimensão. E então eles começaram a construir a dimensão física, o 3º. Eles foram para o eixo de energia da Terra e construíram um complexo que agora é conhecido como a Cruz Solar. Estes homens eram seres da 6ª dimensão naquela época. E eles viviam em um nível muito alto de consciência, então o que eles achavam que estava acontecendo instantaneamente foi assim tão simples. De acordo com Thoth, ele foi quem construiu a Grande Pirâmide, não o rei egípcio Quéops. Thoth disse que foi construído cerca de 200 anos antes da mudança polar e construído muito rapidamente. Estas pirâmides estão alinhadas precisamente com Fibonacci e a espiral dourada em relação à cruz solar. Curiosamente, Edgar Cayce também canalizou que as pirâmides foram construídas naquela época. As pirâmides também descobriram que foram construídas de cima para baixo. As pedras do topo foram colocadas primeiro, o que confundiu os pesquisadores desde então. Toda vez que você aprende mais sobre as pirâmides, mais entramos na escuridão na compreensão de como eles foram formados. Se o que Thoth diz é verdade, bem, isso explica tudo. A partir daqui, Thoth e seus amigos construíram toda uma rede de templos e estruturas ao longo desta rede da 4ª dimensão, colocando-se nos nós desta nova rede de consciência sintética de Cristo que você estava criando. Todos eles foram feitos com Fibonacci ou auras espirais. E todos eles foram derivados matematicamente do riacho solar no Egito, através da Grande Pirâmide. A criação de todos os lugares sagrados do planeta não foi por acaso. Foi uma consciência única que criou tudo. De Machu Picchu, um Stonehenge, um Zagwan, etc. Existem algumas exceções, mas a maioria foi criada por uma consciência individual, como parte de uma rede de consciência de unidade. Apesar da Grande Pirâmide, tudo foi feito ao mesmo tempo. Muitas das estruturas antigas do mundo foram feitas para a 4ª dimensão e gradualmente caíram em frequência, até que se manifeste na 3ª dimensão após um longo período de tempo.
A pesquisa de Richard Wagland leva essa grade um passo adiante, mas ele também não foi o primeiro. Eles mostraram como um lugar sagrado é extrapolado de outro para outro. Um tema quente de debate neste momento são as linhas de direito. Estas são relações geométricas simples entre os lugares sagrados. Arqueólogos estão descobrindo importantes conexões entre os principais locais espiritual no mundo e agora sabemos por que eles estão conectados. Esses locais tinham que ser fisicamente construídos para que a consciência crística pudesse se manifestar. De certa forma, pense em lugares físicos como um sistema de fiação elétrica gigante que ele precisa de cerca de 13.000 anos de fluxo contínuo de energia para continuar. Só porque não deixa você ficar suspenso, sim. A grade acabou. Ele veio à vida e já está ativo. Embora não seja realmente usado. Parabéns Terra, nós sobrevivemos. Não só Thoth nos disse pessoalmente, mas também escreveu nas tabelas de esmeralda. Estas tabelas foram deixadas para as grandes pirâmides há milhares de anos. Existem 12 tabelas no total, formadas a partir de uma substância criada através da transmutação alquímica. Eles são indestrutíveis, resistente a todos os elementos e corrosão. Sua estrutura atômica fixa em seu lugar, nenhuma mudança pode ser feita. E respeitá-los violar a lei material da ionização. Eles compartilham grande sabedoria e podem ser lidos em mais de 100 diferentes níveis de consciência. E eles são sempre entendidos de forma diferente. Se você estiver interessado nessas coisas, você deve considerar lê-las. Como você provavelmente pode dizer, Thoth desempenha um papel muito importante no que aconteceu. A maior parte desta informação vem dele. Thoth também forneceu a maioria das informações sobre a flor da vida e sua relação geométrica de consciência conosco. E isso está intimamente ligado à geometria do universo, levando em conta a qualidade e quantidade de informações que você compartilhou. Isso realmente faz você começar a ter em mente que a próxima parte é a verdadeira. A Grande Pirâmide tem uma lendária falta de conclusão. De acordo com as tabelas de esmeralda, na parte inferior da Grande Pirâmide, há uma sala chamada Sala de Registro. Esta sala não foi construída por Thoth e é muito mais antiga que a civilização de Atlântida. Dentro da sala de registro é a pedra angular da pirâmide, que é de 5,5 polegadas de altura. O Urumaciço e uma imagem holográfica completa da pirâmide. Tem todos os quartos pequenos e tudo mais. No entanto, isso nos deixa com um pedaço de 24 metros quadrados da Grande Pirâmide desaparecida. Se o que Thoth diz é verdade, a peça que falta realmente pertence a um navio muito especial que existe na Terra. E o caminho para a aeronave, e através da Esfinge. A Esfinge, de acordo com Thoth, não tem 12.000 anos, mas remonta a milhões de anos na Terra. Muito abaixo da Esfinge, cerca de 1,5 km há uma sala redonda com piso plano e teto plano. Dentro desta sala há o objeto sintético mais antigo da Terra. O objeto é da cerca de 2 quarteirões de uma cidade em tamanho. É redondo como um disco e tem um fundo plano e superior. É também apenas cerca de 3 átomos de espessura, exceto por um padrão na parte superior e inferior. Que viria a ser assim. O padrão tem 5 átomos de espessura. Thoth diz que é nutrido pela consciência, pensamentos e sentimentos. E se conecta com sua própria vida Merkaba. O que significa que se torna uma extensão de você e seus campos de energia. O navio também está intimamente conectado com o espírito da Terra e é o protetor do planeta. Thoth construiu a pirâmide para que ela se adaptasse a esta nave. Quando está no topo da Grande Pirâmide, esta imagem é criada a partir de cima. O navio disco tem uma circunferência igual ao perímetro da Grande Pirâmide. Como discutimos na lição 11, sempre que esse relacionamento aparece, a vida acontece. O navio só pode ser usado pela mais pura das almas. Olha, toda vez que nos aproximamos do ponto da precessão dos equinócios, onde nossos polos fazem essas mudanças, nos tornamos muito vulneráveis. As coisas geralmente degeneram e enquanto as coisas se tornam caóticas, existem muitas espécies que querem assumir o controle. Isso sempre aconteceu, não apenas conosco, mas em todas as consciências em evolução. Toda vez que uma reintegração de posse parece iminente, uma pessoa muito pura encontra seu caminho para o navio e a leva no ar. A Terra e o Sol se conectarão com essa pessoa e lhe darão grande poder. Então tudo o que a pessoa pensa e sente acontece. E pense nisso. Se a consciência é o principal componente central de todo o planeta, não faz sentido que você tenha seu próprio mecanismo de defesa. Esta defesa é uma aeronave que se conecta à Terra e ao Sol,
permitindo que a Terra tenha uma proteção. Este grande evento já aconteceu na Terra, no mesmo ano em que a Rede de Cristo foi ativada. Era o ano de 1989. Tivemos problemas com os Greys, uma raça de alienígenas, que foram gradualmente tomando o território por causa de alguma luta anterior que tivemos. Uma mulher muito pura no Peru fez o processo de ascensão para a rede de consciência crística e o navio foi encontrado. Ele sintonizou a frequência da quarta dimensão, onde ele levantou através da Terra no ar. E manifestou uma situação para os Greys irem embora. Em pouco tempo, os Greys começaram a ficar doentes. E eles permaneceram doentes durante o tempo que ficaram aqui. Eles foram forçados a sair no momento e estamos seguros novamente. O navio é um navio de guerra que todas as raças estão tentando assumir o controle. A pessoa só deve pensar em mantê-los à distância atrás, pense em uma situação e força-os a sair. Voltando aos eventos na Atlântida. Depois de completar o complexo no Egito, Thoth e seus amigos voltaram para a Atlântida, onde tiveram que esperar cerca de 200 anos. Até este ponto crítico da precessão dos equinócios, onde os polos se moveriam. Eles sabiam que a Atlântida iria afundar. E eles estavam prontos. Thoth, os polos estão mudando. Oh, a mudança polar. Quando Thoth viu pela primeira vez os sinais de mudança polar, eles retornaram à terra de Quem e levantaram o navio de guerra no céu. Eles retornaram à Atlântida e pegaram os Nakaus. Os Nakaus não eram apenas passageiros, mas cada um estava trabalhando em unidade para criar um Merkaba muito poderoso ao seu redor e no navio. Eles retornaram à grande pirâmide e pousaram o navio no topo, formando a proporção π com a pirâmide. E então aconteceu. Os polos começaram a mudar e a consciência humana começou a despencar. Além disso, os campos eletromagnéticos e magnéticos da Terra entraram em colapso. E toda a vida no planeta entrou no grande vazio. Os 3 dias e meio de escuridão absoluta descrita por muitas culturas antigas no mundo. As tabelas da Emerald dizem que toda vez que passamos por uma mudança polar, passamos por um espaço vazio enquanto mudamos nossas frequências em cerca de 3 dias e meio. Isso também está no documento troano, representado por 3 pedras e meia pintadas de preto. Isto se refere a um momento em que entramos no que a ciência chama de zona eletromagnética nula. Durante o deslocamento dos polos, ocorre um fenômeno em que tudo parece desaparecer apenas por um certo tempo. Em geral é entre 2 a 4 dias, a última vez foi de 3 dias e meio. Isto é onde fica interessante. O que aconteceu conosco geralmente não acontece com uma espécie normal. Porque as espécies mais avançadas têm a sua Merkaba à mão no momento da mudança. Não o fizemos, devido à nossa pequena crise. E fomos sugados para o espaço vazio sem proteção. Isso resultou na perda de nossas memórias. A ciência percebeu que todas as nossas memórias estão conectadas através das células do nosso cérebro, bem como nos campos ao redor de nossas cabeças. O que ainda não entende totalmente a ciência, pelo menos diretamente. E a conexão de memórias com o próprio planeta. Nós falamos sobre isso antes. O magnetismo da Terra afeta nossa maneira de pensar e agir. O Merkaba é um campo eletromagnético que é criado em torno do seu corpo, que pode servir como proteção contra o vazio como sua consciência através dele. O que aconteceu conosco quando não tínhamos essa proteção? Era um pano limpo. Quando nós existimos na Atlântida, nós estávamos vivendo em um nível muito alto de consciência, em uma dimensão maior. Tivemos corpos e mentes muito avançados e sofisticados e somos capazes de praticamente qualquer coisa. Vivemos em uma dimensão onde as moléculas são tão separadas umas das outras, que a consciência poderia interagir com elas sem movimento físico. É difícil explicar, porque você pode, literalmente, forma seu ambiente imediato através de sua consciência nessas frequências mais altas. Nesse sentido, fomos criadores, conhecedores e compreensivos da unidade, seres de amor. Mas depois descemos, caímos nesse lugar que chamamos de terceira dimensão. Também descemos na consciência de volta para zero. Esquecemos como usar a glândula pineal, e pouco a pouco diminuiu para o tamanho que tem agora. Como uma passa, quando é suposto ser o tamanho do globo ocular. Quando isso aconteceu, nos esquecemos de como respirar fontes de energia em nossos corpos. E nossas esperanças de vida foram caput. Com o passar do tempo, passamos dos 900 anos para o que é hoje. Não tínhamos experimentado estar onde estávamos antes, pelo menos não em muito tempo. Nós éramos como um tipo de supercomputador que secou completamente. Sem qualquer sistema operacional ou qualquer coisa.
Nós tivemos estes corpos avançados, mas não sabemos como usá-los. É por isso que hoje estamos fisicamente avançados, comparado a quase todos os outros animais nesta terceira dimensão. Por um tempo, os sobreviventes da queda da Atlântida, que eram alguns, eles eram literalmente bárbaros peludos. Ainda tivemos que descobrir o fogo. A razão pela qual eles estavam tendo dificuldade em encontrar evidências da Atlântida é porque a maioria dos eventos do Atlantis ocorreu em uma dimensão muito maior do que em nossa Terra existente neste momento. Tudo o que eu tirei do Atlantis não pode ser tomado como se isso fosse o que parecia. Porque não foi. Essa massa existe fisicamente, mas os Atlantes não habitaram essa dimensão de sua existência. Se o navio de guerra não tivesse sido protegido pela Merkaba, os Nakaos teriam perdido a memória. Eles mantiveram suas memórias quando a Terra ficou vazia e começaram seu trabalho novamente. Tot e um terço dos Nakaos foram para a Ilha do Sol na Bolívia. Araragat e um terceiro foram para o Tibete. E Ra e o terço restante estavam no Egito, onde tiveram que esperar. Estamos agora começando a fechar as lacunas entre esta história e nossa história atual. No meio da queda da Atlântida e do alvorecer de nossas primeiras civilizações, que foram os egípcios e sumérios, houve um intervalo de 6.500 anos entre eles. O que estava acontecendo conosco naquele momento? Bem, temos que ver este gráfico da precessão novamente. Isto é onde nós ficamos em consciência, ponto C. E esta foi a nossa fase de adormecer também. Tot, Ra e os mestres ascensos esperaram até o ponto D. Eles tiveram que esperar que os humanos evoluíssem por conta própria durante um período de 6.500 anos, até que eles estavam suficientemente avançados para receber esta nova informação de que eles seriam fornecidos. Em algum momento aqui foi quando ocorreu a inundação no ar. Devido ao deslocamento dos polos, a Terra passou por uma era do gelo. Isso é um fato científico. Quando o gelo derreteu teria causado inundação maciça. O DNA é a manifestação física de quem você é. É sobre o aspecto físico da sua alma. O que estamos vendo é a mudança de DNA nos códons. Existem 64 códons possíveis no DNA e os humanos têm apenas 22 ou menos. O que temos descoberto é que existem mais 6 códons que são ativados nessas novas crianças. E eles escolhem 2 dos 6. Esses caras são o que chamamos de crianças índigo e de cristal e, provavelmente, os superpsíquicos também. Agora, isso é um cromossomo. Basicamente o que é isso? É muito do DNA envolvido nesta estranha forma de H, que estão em cada célula, pois faz parte da consciência do seu corpo. O que Tot nos diz é que cada nível de consciência que é visto aqui não só tem sua própria rede de consciência, mas os cromossomos também mudam. O segundo nível, onde estamos agora, tem 44 e 2 cromossomos. Para qualquer cientista, isto é, biologia básica. O primeiro nível tem 42 e 2 e o terceiro tem 46 e 2. O quarto e quinto tem 48 e 2 e 52, respectivamente. A principal diferença física visível entre esses D.N.A.S, em toda a vida, é a altura. O primeiro nível tem uma altura média de 1,2 a 1,8 metros de altura. O segundo nível, tem uma altura média de 1,5 a 2,1 metros. Terceiro em torno de 3 a 4,8, o que estamos prestes a se tornar. O quarto é de 9,1 a 10,6 e o último é de 15 a 18. Talvez você se lembre de um ser chamado Metatron, o arcanjo hebreu que é a perfeição que a humanidade pode se tornar. Esse cara tinha 16,7 metros de altura. As últimas 2 alturas são muito distantes para nós. Este é um lugar no Egito chamado hoje, Abu Simbel. A primeira coisa que você notará nessas estátuas é que elas estão com raiva. Mas com as informações sobre o DNA, isso cria uma imagem diferente. Esses seres sentados aqui são do 5º nível de consciência. Esses seres em uma parede diferente têm 10,6 metros de altura. 4º nível de consciência. Aqui estão alguns do 3º nível também. Os arqueólogos viram isso e pensaram que significava que o homem era mais importante que a mulher. Quando, na realidade, os reis do Egito tinham 5 nomes diferentes, um para cada nível de consciência. Alguns dos reis foram capazes de se tornar em diferentes dimensões. E é assim que eles guiaram a população, com o poder dos deuses. No Egito, de acordo com os mais destacados arqueólogos e pesquisadores do momento, os egípcios e sumérios começaram suas civilizações, aproximadamente ao mesmo tempo.
dentro de algumas centenas de anos ou mais. Ambas as civilizações surgiram do nada, com as habilidades de escrita perfeitas que não melhoraram desde então. Quando eles apareceram pela primeira vez, eles eram extremamente sofisticados e claros. E pouco a pouco eles degeneraram através das gerações. Nenhum arqueólogo pode explicar como isso aconteceu ou explicar como isso aconteceu. Eles colocaram o Egito e a Suméria em uma classificação especial chamada evolução escalonada. O que aconteceu foi que, um dia, o Egito teve sua linguagem completa. Então o conhecimento estabilizou. Então ele fez outro grande salto um pouco mais tarde. De repente, eles sabiam tudo sobre os sistemas de água e poço, simplesmente perfeito. Então, um pouco mais tarde, eles são mestres da hidráulica. Como o Egito e a Suméria fizeram isso? Bem, isso é o que Thoth disse. Quando estávamos em nossa própria evolução para o ano 6500, Ra e os mestres ascensos estavam esperando em uma pequena cidade subterrânea abaixo da grande pirâmide. Nós voltaremos a isso. O filho de Thoth, Tat, formou um grupo chamado Tat Broterod, que é um grupo secreto que ainda existe hoje como protetores e guardiões dos templos sagrados. Hoje, eles ainda estão conectados com os mestres ascensos. Assim, cerca de 6.000 anos atrás, alguns membros da Tat Broterod tiveram que esperar até conhecer alguém que pudesse entender o que ele iria ensiná-los. Quando eles ouviam sobre alguém, eles sintonizaram sua frequência para a terceira dimensão. Eles foram lá e deram-lhe muita informação. Ele foi dito: se você fizer isso acontece. Os egípcios disseram: uau! Olhem isto! Então eles foram para o subsolo, para esperar outra vez e repetir o processo. Por um curto período de tempo, a evolução egípcia e suméria disparou nos degraus da escada. Quanto aos sumérios, que receberam uma história mais detalhada para quem os assistiu, os sumérios descreveram todos os detalhes dos quais eles se lembravam. Eles disseram: esta é a história do planeta, escreva-a. Os sumérios conheciam a precessão dos equinócios, já que lhes foi explicado pelos Nakaus de Atlântida. Após este período escalonado, começamos a adormecer. As coisas pioraram mais uma vez. Era nossa hora de adormecer na precessão e embora os Nakaus tivessem nos dado um impulso, estamos conscientemente dormindo. Neste momento, é hora da história da cidade sob a pirâmide. Mantenha a mente aberta sobre isso, porque não há muitos testes para o que vou dizer. Há mais de 40 anos, Drunvalo XD que estuda a consciência humana através da geometria sagrada e professores espirituais e professores de todo o mundo. Em 1996, ele entrou em contato com uma fonte no Egito, que disse que algo incrível foi descoberto. Uma estela de pedra saiu da terra entre as pernas da esfinge à luz do dia. Eles tiraram e cavaram no chão sob a esfinge. Eles encontraram uma sala com 3 túneis que levam para fora dela. Um dos túneis, que veio da grande pirâmide, tinha outro túnel que veio daquele mesmo. E foi protegido por uma parede de luz. As balas não puderam passar pelo campo, e as pessoas não conseguiram nem chegar perto, sem a sensação de que eles iriam morrer. O governo egípcio encontrou um homem espiritual em particular que poderia desativar o campo. Eles também levaram a Paramount Studios para filmar. Desde que eu tinha filmado a abertura do túmulo do rei Tuts, eles tiveram um bom relacionamento com o Egito. O governo queria alguns milhões de dólares da Paramount. No último minuto, o Egito perguntou outro 1,5 milhão debaixo da mesa. A Paramount ficou chocada e recuou. As coisas ficaram muito quietas por 3 meses, então Drunvalo ouviu de sua fonte novamente. Quem estava envolvido em tudo isso, disse que 3 homens diferentes fecharam o campo de luz e entraram. Eles se encontraram dentro de um prédio muito grande, que passou por quilômetros subterrâneos e era realmente a borda de uma cidade subterrânea gigante, que foi construído como um único edifício gigante. Próximo, um pouco mais tarde, um arqueólogo egípcio, Larrion-T, também começou a descrever a mesma coisa, mas mais detalhadamente. Ele disse que a cidade tinha 9,5 por 12,9 quilômetros de largura e 12 andares de altura. E a cidade foi delineada por templos específicos no Egito. As 3 pirâmides estão alinhadas com o cinturão de Orion, mas há pequenos templos de todas as estrelas desta constelação. Esses templos desenham um mapa da cidade subterrânea. E são feitos de uma pedra especial que não é encontrado em qualquer outro lugar no Egito, chamado Konin Stone. Muito surpreendentemente, muito recentemente, túneis antigos encontrados na Romênia, levado ao Egito.
igual e dentro da Terra. Agora não temos tempo para entrar em detalhes, mas esta é uma história particular. Mas se você quiser, confira o livro da Transilvânia de Radu Sinimar. Para ser claro, esta é apenas uma teoria que não é aceita pelo governo egípcio. Mas a cidade subterrânea que Tote disse ter capacidade para 10.000 pessoas é, de acordo com Senhor Caçador, marcado por templos que correspondem ao padrão de estrelas da constelação de Orion. 4.000 anos depois, estávamos no nosso mais baixo estágio de nossa evolução. Nós estávamos atingindo o fundo da estrada da consciência. De repente, da escuridão, 3 homens vieram à Terra para nos dar um pequeno empurrão. Tudo no Antigo Egito era sintético. Eles tiveram toda a civilização em torno de alcançar estados mais elevados de consciência. Mas eles tiveram que fazê-lo através das ferramentas. Agora, não veremos cada uma das ferramentas individualmente, mas deixe-me dar uma visão geral aqui. Esta ferramenta é usada para transferência de vibrações para o corpo, junto com o que foram o gancho e o mangual. Este pequeno dispositivo era um tipo de gerador para aumentar as vibrações, embora não haja muito disponível nele. Esta coisa, embora fosse sua ferramenta mais importante, o Anki, cruz ansada. Eles viram o Anki como o segredo da vida eterna, e não é usado como uma ferramenta física. Igual, mas energético. Eles usaram esta forma e Anki sua energia sexual. Agora, isso pode ser um grande problema aqui por conta própria, por exemplo. Como a energia sobe e desce pelo corpo através do tubo vertical entre os 5 canais de energia que giram ao se estenderem pelo corpo. Mas, basicamente, a energia sexual é uma energia muito poderosa. Sem dúvida, é abusado hoje, mas o que os egípcios sabiam, era que quando ele teve um orgasmo, muitas explosões de energia do chakra da raiz vão até a espinha, para o topo da sua cabeça e depois liberado. O que os egípcios fizeram, quando as espirais de energia atingiram o chakra do coração? Eles fizeram um Anki com energia da parte de trás do corpo delas e em cima da cabeça delas. E retornou ao seu corpo onde a energia seria mantida e ele reteria um enorme impulso de energia. Em outras palavras, se você pegar um garfo e bater nele, ele reverberará o tempo todo. Se você conectar um Anki em cima dele e acertar novamente, ele terá repercussões pelo menos 3 vezes mais. Os egípcios fizeram isso com seus corpos. Mudando de assunto. Quando a Atlântida foi formada, os Nakaus estabeleceram algo chamado Escola Misteriosa. Este é um tipo especial de escola onde você aprende sobre conscientização. E você aprende diferentes aspectos de expandir sua própria consciência e finalmente chegar ao ponto em que você se torna imortal. Em geral, demorou muito tempo para chegar a este estado. E é por isso que havia apenas cerca de 1000 Nakaus em comparação com os milhões de lemurianos. O primeiro Atlante a atingir o estado imortal foi um homem chamado Osíris. Mitologia egípcia antiga conta a história de Osíris. Um homem que foi morto e esquartejado por seu irmão em um ato de raiva e os pedaços dispersos. Este evento, talvez menos exagerado que os mitos, realmente aconteceu e aconteceu em Atlântida. A esposa de Osíris e sua irmã recuperaram as peças. E ao retornar à peça final, eles restauraram o fluxo de energia criativa e trouxeram seu espírito de volta ao corpo. Através deste modo, Osíris tornou-se imortal e foi o primeiro imortal da Atlântida. Esta história é contada em todo o Antigo Egito, em muitas paredes do templo e eu mostrarei o porquê. Osíris passou pelos 3 estágios da consciência. O primeiro foi tudo. O segundo foi separado de si mesmo, mesmo fisicamente. E o terceiro foi tudo de novo. Os Nakaus usaram a compreensão de Osíris sobre como ele se tornou imortal como modelo de como os outros também podem. Somente através da consciência sem precisar ser cortado, é claro. Isso acabou se tornando o que poderíamos chamar de religião da Atlântida. Mas é mais um profundo entendimento que você estava seguindo. Este modelo também foi usado no Egito, o que veremos agora. Através da evolução da escala, que começou a mudar a partir do primeiro nível de consciência no segundo. Antes da queda, tivemos memórias incríveis, não foi essa vaga lembrança que temos agora. Mas hoje podemos ver isso como uma memória holográfica 3D de alta velocidade. Depois da queda nós ainda tivemos memória fotográfica. E poderíamos compartilhar essas experiências umas com as outras com o que é chamado de tempo de sono. Isto é que os aborígenes da Austrália ainda têm hoje. Através da introdução da escrita, no entanto, começou a mudar do nível 1 de consciência para 2.
Nós perdemos nossas memórias incríveis e nos separamos muito uns dos outros e de nós mesmos. Tote foi quem apresentou a escrita, e se você olhar para a cultura egípcia antiga, ela até diz. Tote nos levou a escrever, assim como muitas outras coisas. Agora que estávamos no segundo nível, as coisas começaram a mudar com o tempo. E um problema muito sério desenvolvido, que se não tivesse sido resolvido, teria causado grandes catástrofes dentro do nosso próprio futuro próximo. Basicamente, no Egito, os mestres ascensos usaram a codificação genética de Osíris para mudar os cromossomos para mostrar aos outros o caminho para a ascensão. Eles desenvolveram um sistema de 42 e 2 deuses com um D minúsculo. Eles foram chamados de Neter. A maioria de vocês vai reconhecer isso. Seu nome é Anubis. Havia 42 e 2 Neter que eram representativos de cromossomos humanos. Cada um deles mostrou um modo de vida específico na experiência humana. E as pessoas seguiram seu entendimento para aprender mais sobre a vida em sua realidade. O problema se desenvolveu quando o Alto Egito e o Baixo Egito se separaram. E o significado destes Neter foi perdido. Ao longo do tempo, os desenhos destes Neters mudaram, os significados destes Neters também mudaram. As pessoas não tinham ideia do que elas significavam. Mais tarde piorou, quando o rei egípcio Menes fundiu o Alto Egito e o Baixo Egito em um país unificado. Menes também se juntou aos sistemas de crenças, então agora eles tinham 88 deuses que as pessoas lutaram para decidir quem realmente era Deus. Isto foi um problema, porque agora temos pessoas que não sabem em que acreditar, perdidas de todo. Separado de sua compreensão de sua própria divindade e Deus. Coisas separam ainda mais. As pessoas lutaram porque os deuses eram realmente deuses. Hoje nós olhamos para trás e dizemos uau, eles pensaram que havia muitos deuses. Quando, na verdade, este não foi o caso em tudo. Mesmo com a ajuda da Irmandade de Tat, simplesmente não conseguimos fazer as coisas direito. Houve um curto período de cultura egípcia que a maioria dos historiadores não entende muito bem. Como está escrito em textos antigos e hieróglifos. Em 17 anos e meio, houve um estranho novo governante que mudou completamente como o Egito era governado. E seu nome era Akenaton. Antes dele, havia apenas reis. Akenaton foi o primeiro faraó. Significando que você vai se tornar. Também foi, você acredita ou não, de 4,5 a 4,8 metros de altura. Pelo menos foi assim que o representaram e ele tinha uma caveira alongada. Ambos os aspectos estão relacionados com a consciência de Cristo. Akenaton suprimiu todos os acordos anteriores dos deuses. E tentou instigar a compreensão de um Deus em todo o mundo. Depois de 17 anos, a maioria dos egípcios se rebelou e Akenaton foi morto. Para ser substituído por outra pessoa, retornando ao sistema antigo. O que realmente aconteceu? Para corrigir o problema, Tot foi ajudado por Ai e Tilha, que foram os primeiros imortais da Lemúria. E os levou a acasalar entre dimensões e conceberam ser da consciência de Cristo. Tot disse que trabalhou com o último rei do Egito para obtê-lo. E os arqueólogos descobriram que Akenaton veio do nada. Demorou algum tempo, houve um período de transição envolvendo Amenhotep III. Mas logo Akenaton estava no trono. Akenaton usou seu tempo para trazer uma religião simples de volta ao Egito. Onde havia apenas um Deus, uma realidade. Ele usou as imagens de um disco solar para representá-lo. Os sacerdotes no Egito não gostaram e gostaram disso, porque as crenças religiosas se concentravam nos sacerdotes. Então ele vai e diz: você não precisa dos sacerdotes. Deus está dentro de você. Você pode ter acesso a Deus de dentro de si mesmo. Eles não gostaram disso. Ele também apoiou os militares e disse-lhes para não atacar a menos que alguém a atacasse primeiro. Os militares não gostaram. Além disso, geralmente as pessoas não gostaram porque adoravam adorar seus muitos deuses. Finalmente, eles se livraram dele. Depois de tudo isso, o que Akenaton fez que evidentemente salvou a humanidade? Desenvolveu uma escola de mistérios. Com a intenção de mostrar a um pequeno grupo de seres humanos uma maneira de ascender no estado imortal. Em geral, levaria centenas de anos para atingir o nível de imortalidade. Igual e Akenaton tinha 17 anos para produzir resultados. Foi muito pouco. Mas ele fez isso. Ele ainda mostrou a 300 pessoas o caminho para a imortalidade em seu curto período de tempo. Então, depois que a população em geral se livrou de Akenaton, esses 300 imortais cuidariam do Egito. O igual Tot escreveu nas tabelas de esmeralda que, tendo terminado o Antigo Egito,
Ele levou um homem chamado Pitágoras para a grande pirâmide e ensinou-lhe a geometria do universo. Em seguida, este homem passou a encontrar a Grécia, que foi originalmente construído em escolas de ensino de geometria e sólidos platônicos e tudo isso. Tot viveu toda sua vida aqui também, onde ele era conhecido como Hermes Trismegistus. Os imortais de Akhenaton se tornaram um grupo chamado Senia Broterode. Primeiro eles emigraram para um lugar chamado Masada em Israel. Até hoje Masada é conhecida como a capital da Irmandade da Essência. Agora pegue isso. Nesta Irmandade havia duas pessoas em particular, um homem e uma mulher. Você pode ter ouvido falar deles. Maria e José? Você vê, era parte do plano dos mestres ascensos que levariam um ser para quem eles mostraram o caminho para a consciência de Cristo. Ele veria a Terra como um ser de segundo nível, um homem normal, e obter a consciência de Cristo no curso de sua vida. Então, o processo de ascensão, a experiência da transição do segundo nível para o terceiro. Eu também iria para a rede de consciência que ainda estava se formando. Ele foi capaz de fazer a transição porque ele era originalmente de níveis altos. Este homem que hoje é conhecido como Jesus, apesar de seu nome na época era Yahshua Beur. Se Yahshua não tivesse aparecido, não teríamos tido essa experiência da ascensão ao nosso alcance hoje. Nenhum de nós poderia levar em conta que esses níveis mais altos de entendimento existem. E nós nos destruímos. Segundo o que Tot diz, Maria e José foram combinados entre outras dimensões. Maria poderia ter sido uma virgem fisicamente, mas ela foi emparelhada com José de uma forma. Isso permitiu que uma alma de uma realidade superior descesse à Terra e tivesse uma experiência humana. Em geral, isso é impossível fazer o contrário. Através do trabalho Yahshua, ele veio aqui como nós, um ser humano total, mas foi através de 3 estágios: morte final, ressurreição e ascensão. E nos deu essas experiências para que possamos acessá-lo ao longo do caminho. Agora, como todos sabemos, a história de Yahshua está faltando uma peça. Ele era uma criança, desapareceu por algum tempo e depois apareceu novamente quando ele tinha 30 anos de idade. Em um livro chamado Os 18 Anos Ausentes de Jesus Cristo. As principais teorias sobre onde foi realmente foram para o leste, no Himalaia ou nas montanhas do Tibete, onde ele se tornou um guru iluminado, e trouxe seus ensinamentos para todos. Se você se lembra da parte 1, a Kundalini do planeta residia no Tibete na época. As pessoas que viveram eram muito hábeis espiritualmente e ainda são hoje. Agora, sobre o assunto de Cristo, há algo mais que eu gostaria de tocar. A oração da oração do Senhor. Hoje sabemos que esta foi a única oração que Yahshua ensinou. Mas você sabe o que é realmente uma meditação de oração geométrica? Um homem chamado Buddy Makikoi passou mais de 20 anos trabalhando com essa oração. E analisando com geometria sagrada, ele descobriu algumas sincronicidades incríveis. Em seu livro, Viva a Promessa, ele explica como a sentença original, não a versão estendida que nos foi ensinado, tem 7 segmentos ou pensamentos, que se alinham perfeitamente com os 7 chakras. Igual bem como os 7 ramos originais do yoga, Buddy ensina como fazer essa meditação de oração. Como ele e sua esposa desenvolveram meditações com base na oração do Senhor chamada Danças del Corazón. É incrível ver como tudo funciona com as geometrias puras do universo. Para mais informações, você pode dar uma olhada em livetepromise.net. Se você estudar a religião cristã e a religião egípcia, você vai realmente achar que existe um paralelo em quase todos os sentidos, exceto pela compreensão egípcia de Deus. A maioria das evidências mostra que a religião cristã saiu da religião egípcia. E mais tarde eles voltaram e desacreditaram a religião egípcia. Por volta de 300 DC, havia um conselho chamado Conselho de Niceia. Essa foi a união entre as autoridades políticas e religiosas romanas. Basicamente, os líderes religiosos e líderes políticos perceberam que poderiam participar e impor maior influência sobre as pessoas e controlar a sociedade através de sua unidade. Foi exatamente nessa época que começamos a ver a manifestação do Novo Testamento, que foi elaborado a partir das Escrituras e das histórias, algumas novas e algumas bem mais antigas, que foram renovados e superimpostos em torno da vida de Yahshua Beur, quem conhecemos hoje como Jesus de Nazaré. O termo Cristo realmente remonta um longo caminho antes da Bíblia. Vem da palavra Kristla, que é uma palavra derivada dos 7 sons básicos audíveis originais da criação.
Quando a criação do nosso universo ocorreu, os tons originais eram Ka, região autônoma, e Asa, Ta'ala. Kristla realmente se divide na Terra em duas palavras. Christ, que logo se tornou o Cristo. E Hla, que se tornou Lá. Que é quebrado e mudado através da tradição oral. O símbolo do Atlantis foi de 3 anéis, um dentro do outro. Incide foram os Nakaus. O anel central é chamado Maia. E o anel externo eram os Atlantes. O trabalho dos Maias foi a comunicação de mensagens do círculo interno para as pessoas comuns da Atlântida. Quando a Atlântida afundou, os Maias colocaram seus conhecimentos em um crânio de cristal. Com as memórias de Atlantis e seu calendário, foi para o que é agora conhecido como a Península de Yucatán, berço da civilização Maia. Seu calendário é o calendário mais avançado e detalhado do planeta e tem suas raízes na Atlântida. Nos últimos 100 anos, um grupo de pessoas gradualmente monopolizou o mundo inteiro no que é agora. Atualmente, existem 13 famílias que estão entre as famílias mais ricas do mundo. Eles têm em suas mãos cada organização e governo e controlam mais de 80% do dinheiro. Eles controlam nosso mundo moderno, do topo do todo. Hoje nós gostamos de chamá-los de Illuminati. Exceto que isso não é realmente o que eles são. A palavra Illuminati significa iluminado, que foi estabelecido há muito tempo como uma sociedade secreta, que se centrou em torno da expansão do conhecimento através de acordos científicos e espirituais. As sociedades secretas não eram inicialmente ruins, mas consistiam em que apenas alguns entendiam isso. Entendendo a informação que a pessoa média naquele momento não aceitaria e demonizaria. Eles tiveram que ser mantidos em segredo por causa do controle que a igreja tinha. E refutado contra aqueles que queriam explorar. Os maçons eram uma dessas organizações. Se você fizer a pesquisa nestes períodos de tempo, o que provavelmente aconteceu foi que a igreja eu tive a maior parte do controle naquela época. Provavelmente se infiltrou em algumas dessas organizações para se certificar de que eles não criariam os planos para expor as informações e destruir sua antiga ordem mundial. Isto levou a igreja a expor algumas dessas sociedades como a adoração do diabo e blasfêmia. E o medo desses grupos foi levantado. Com o tempo, muitas das sociedades secretas se ramificaram por aqueles que foram corruptos ou previamente infiltrados pela igreja. E ganhou maior controle através da igreja e das grandes organizações que estavam sendo estabelecidas. Hoje, existem 13 famílias em todo o mundo que são os donos do mundo. Com mais de 95% do dinheiro com desejo de ganância, poder e controle. Mais e mais informações se tornaram hoje que ultimamente muitas dessas famílias têm um DNA que é diferente do resto da população humana. Especula-se que eles compartilham o DNA que é transmitido da raça marciana ou de outras espécies. Eles não contêm amor ou emoção e são totalmente motorizados. Isso nos leva ao fim da história da humanidade e da ciência espiritual. Mas, claro, não é realmente o fim. Por um lado, nós realmente apenas arranhamos a superfície discutindo muitas dessas questões. Sociedades secretas, por exemplo, seriam necessárias mais 2 ou 3 lições para realmente explicar bem. Além disso, a história da humanidade não vai acabar porque ainda estamos vivendo. O que acontecerá a seguir depende de você. Esta história, embora pareça incrível e escandalosa, explica muito. Pense nisso, nós cobrimos o Triângulo de Bermuda, o rosto de Marte. Jesus, o que os egípcios estavam fazendo. A ascensão da Grécia, quase todas as religiões modernas, a razão pela qual aparecemos do nada 6.500 anos atrás. A evolução da escala dessas culturas e da história da Atlântida. Isso tem sido difícil para nós, na melhor das hipóteses. Ele também explica as grandes pirâmides e sua conexão com os lugares sagrados do planeta, os comprimidos sumérios. As tabelas de esmeralda, Luciferi que é para os hebreus. Se você ler o seu Talmud, existem muitas coisas que sugerem que eles não são daqui. Eu não vou lhe dizer que você acredita, mas certamente nos dá um pouco de perspectiva sobre muitos aspectos do mundo que geralmente não têm respostas conclusivas. Veja com um pequeno grão de sal, no entanto, afinal, é apenas uma teoria.